Você, por algum acaso, já parou para pensar e analisar que uma boa carta de vinhos, o desenvolvimento de um bom layout, de bons rótulos, até mesmo de diversificar as regiões vinícolas, as regiões produtoras na sua carta de vinhos, pode acabar até mesmo aumentando o faturamento do seu restaurante? Eu sou Antônio Cardoso, eu sou sommelier formado pelo Senac, aqui na região de São Paulo, e hoje eu venho trazer para vocês um assunto que é muito importante, é muito interessante, principalmente para quem é dono de estabelecimento, para quem pretende abrir um estabelecimento e ver a importância de como pode ser possível aumentar o seu faturamento de acordo com a sua carta de vinhos, levando em consideração o público que frequenta seu restaurante, o tipo e estilo do seu restaurante, qual comida que serve, o que vocês podem apresentar, enfim. É um assunto muito delicado, é um assunto muito importante, muito interessante de se falar e hoje nós vamos bater um papinho a respeito. Fica com a gente até o final que você vai aprender tudo sobre como montar a sua carta de vinhos. Um fato muito importante na hora de fazer a montagem da carta de vinhos, precisamos levantar uma pesquisa em três fatores, que são, primeiramente, o público-alvo, o público que frequenta seu restaurante, como que é esse público, qual que é o estilo de vinho, o tipo de vinho que eles estão acostumados a tomarem, para que você não fuja muito daquele, daquele padrão que já está sendo consumido, né, pelos clientes, até porque isso pode acabar impactando muito, principalmente quem está começando no mundo do vinho. Mas é um fato muito interessante de ser abordado, porque o seu restaurante ele é aberto ao público, então você pode ter frequentado ou frequentemente ter no seu restaurante pessoas que estão começando no mundo do vinho, assim como você pode ter pessoas que já são experientes no mundo do vinho. Então, ou seja, você vai ter aquelas pessoas que vão procurar aqueles vinhos mais de entrada, os vinhos de grande produtividade e os rótulos mais conhecidos, e você vai ter aquele cliente que vai procurar por um vinho mais exclusivo, por um vinho um pouco mais sofisticado, até mesmo por um estilo de vinho que seja difícil de se encontrar nos restaurantes. Então vale muito a pena prestar atenção nesse estilo de público, nesse estilo de vinhos, para na hora de você montar a sua carta. Um outro ponto a ser destacado no momento da montagem da carta de vinhos é entender que não se pode vender o vinho pensando no glamour do atendimento, no glamour que vai ter na mesa, mas sim na rentabilidade que isso vai ter de volta para o seu restaurante, para o seu estabelecimento em geral. Podendo ser até mesmo um restaurante, uma adega de vinhos, uma loja, em qualquer estabelecimento que tenha o ato ou que tenha uma carta de vinhos. Pois quando você começa a colocar vinhos dentro de um restaurante, é necessário entender sobre a harmonização que vai ter nos pratos, a harmonização que vai ter junto com os petiscos, as entradas, os pratos principais, sobremesas, né? Então você sempre vai precisar ter uma boa gama de vinhos. Espumantes, brancos, tintos, rosés e pegando a linha dos vinhos de sobremesa, como vinhos do Porto, vinho Sauternes, vinho Tokai e assim por diante. Mas o grande fator que pode influenciar no sucesso ou não sucesso da carta de vinhos de um restaurante é ficar 100% dependente de uma padronização onde normalmente todos os restaurantes ou todos os estabelecimentos ou que algumas pessoas acreditam que contratar um sommelier, contratar um serviço de sommelier para fazer uma mentoria da carta, às vezes pode sair com um custo um pouco mais alto, mas às vezes você tem uma carta muito padronizada, como, por exemplo, se você deixar a carta nas mãos, por exemplo, de uma empresa importadora, ela vai padronizar a sua carta de acordo com a venda de vinhos que a importadora pretende fazer, o que às vezes não é muito interessante para o restaurante. E por que a ideia de se contratar um sommelier é muito mais rentável? Porque ele vai sempre pesquisar o estilo de vinhos de acordo com o restaurante, os tipos de uva, né, os diferentes tipos de uva de acordo com o restaurante. Claro, ele também vai visualizar qual que é o público-alvo que está frequentando aquele restaurante, para ver se coloca vinho X ou se é vinho Y, para ver se pega vinho de região X ou de região Y e assim sucessivamente. Então tudo precisa ser pensado com um grande cuidado na hora de montar a carta para que tenha um grande sucesso nas vendas. Então, no momento que um profissional ele começa a mexer na carta de vinhos, ele vai começar a pensar em seguintes pontos. No Brasil é muito comum e é muito normal as pessoas tomarem os vinhos argentinos. Então, quando se fala em argentino, pensa-se logo em Mendonça. Só que a Argentina não é só Mendonça. Ela também tem outras regiões como Luján de Cuyo, como Salta, como Patagônia. Então, existem diversas regiões
produtoras, e dentro dessas regiões tem outras pequenas micro-regiões que são denominações e que levam demarcações, e que isso pode acabar até mesmo despertando uma curiosidade no seu público. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar é que aqui no Brasil, devido às taxas, devido à produção, devido à comercialização, né, enfim, entra com muito mais facilidade os vinhos argentinos. E a uva mais consumida aqui no Brasil está entre Malbec e Cabernet Sauvignon. A Cabernet Franc, ela está mais ou menos em um patamar, está alcançando ali tanto a Malbec quanto a Cabernet, mas ainda não é uma uva tão apreciada. Mas vamos entender o seguinte: as pessoas estão realmente muito acostumadas a tomar o Malbec da região de Mendonça. Só que existem muitos Malbecs em região de Mendonça, pois existem climas diferentes, regiões diferentes. Mas de que lugar de Mendonça que vem esse Malbec? Então, quando você especifica na carta que aquele Malbec, aquele vinho feito dessa uva, ele vem de Argentina, da região de Luján de Cuyo, ele vai te dar uma característica. Agora, se ele vem de uma outra região chamada Vale do Uco, ele já vai te entregar uma outra característica. E às vezes aquele consumidor, geralmente ele está ali, ele olha a carta de vinhos, ele procura na internet, ele quer saber um pouco mais sobre aquele vinho, mas ele às vezes está com medo de pedir ajuda do sommelier, né? Às vezes ele fica um pouco acanhado, e então ele vai buscar por conta própria. Às vezes ele espera buscar, ou às vezes ele espera encontrar uma característica X em um vinho, mas ele acaba encontrando a característica Y. É nesse momento que precisa do profissional na área, por exemplo, do sommelier ali em sala de restaurante, ou até mesmo para tirar a dúvida na carta de vinhos. Porque geralmente o cliente ele pede, eu gostaria de um vinho tinto, um pouco mais encorpado, um pouco mais penanã, talvez com uma acidez mais equilibrada, tá? Só que o cliente que está começando no mundo do vinho, às vezes ele não sabe, ou ele não entende, ou ele não consegue expressar o que ele realmente quer no vinho. Cabe ao profissional ou à equipe treinada, a equipe bem qualificada, conseguir entender essa dor do cliente, né, o que ele busca na hora da venda do vinho, para que então seja feita a venda. Então, se você, por exemplo, se o cliente está buscando um vinho encorpado, um vinho mais amadeirado, um vinho mais tânico, um vinho mais X, então cabe ao profissional, a quem estiver atendendo, conseguir entender isso e oferecer para o cliente aquele vinho que melhor se enquadra nas características do que ele já está acostumado a tomar. Isso é um fato muito interessante na hora de fazer a montagem da carta de vinhos também. E claro, a depender do público do restaurante, a depender do consumo das pessoas, é sempre bom também você optar por aqueles vinhos que são mais famosos, né? E optar também pelas uvas que são mais conhecidas, como Chardonnay, Sauvignon Blanc, no caso dos vinhos brancos, dar uma diversificada nas regiões também é muito interessante. E procurar não colocar muitos vinhos na carta, porque senão você acaba tendo muitos produtos no estoque e acaba não vendendo muito. E existe um ditado que estoque parado é dinheiro parado, né? No caso do seu faturamento que não entra, ele só saiu. Então, para que você tenha um bom giro, é interessante que você vá modelando a carta de vinhos conforme for passando os meses, as semanas, né, os dias, e você conseguir entender o consumo daquele público para você poder chegar em um arquivo perfeito. Senhoras e senhores, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo de hoje, falando um pouquinho sobre carta de vinhos. Então, deixe aqui nos comentários sobre o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. E se você tem um restaurante e gostaria de algumas dicas, entre em contato comigo que será um prazer ajudá-los. Eu sou Antônio Sommelier, eu fico por aqui e você está no canal Antoine.